Eu sei que você tá triste, nervoso, chateado e até preocupado com o Vasco, mas eu prometo para você nesse Bom Dia Gigante trazer muitas notícias, opinião, informações da base sobre reforços e um presentaço para você no final desse Bom Dia Gigante. Vai por mim que esse Bom Dia Gigante tá recheado só para você ficar um pouco mais animado com o nosso Vasco. Taca a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira, rapaz, que live foi essa? Ontem à noite aqui no canal Atenção Vascaínos, recebemos o ídolo Valdir Bigode e ele soltou o verbo. Você que não acompanhou, o card está passando aqui em cima, rapaz, foi muito bacana, um papo, uma resenha ilustre com ele, com o jornalista Hugo Lago e também com o youtuber Juninho Mil Grau lá do Machão da Gama, foi muito bacana, uma resenha espetacular, eu tenho certeza que você vai conferir, se você não viu, você vai gostar bastante desse papo com o Valdir Bigode. Mas agora falando sobre o time do Vasco, o Vasco que tomou uma goleada domingo, não dá nem muito para digerir essa goleada, até porque já volta a campo amanhã, 7h15 da noite, em Pituaçu contra o Bahia, um time que briga lá embaixo, o Vasco também vem de resultados complicados, então vai ser um confronto muito nervoso, esse Vasco e Bahia na quarta-feira, 7h15 da noite, lá em Pituaçu. Para esse jogo, o técnico Ramon Menezes tem 3 desfalques muito importantes. Juninho não volta, ainda está lesionado, até uma dúvida se ele vai jogar ou não contra o Flamengo no fim de semana. Andrei e Benítez também estão suspensos, não encaram o time do Bahia. E aí? Como montar o time do Vasco para essa partida? Muito complicado, a definição deve sair hoje no treinamento na Toca da Raposa em Belo Horizonte, um pouco antes da viagem para Salvador para esse confronto com o Bahia. Pelo menos aqui a gente tenta fazer uma estrutura de time e o time deve ser o seguinte, calma, fica tranquilo, mas vamos lá, o time deve ser esse: Fernando Miguel, Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique. No meio-campo, Bruno Gomes, Felipe Bastos e Marcos Júnior. No ataque, Vinícius, Thales Magno e Germancano. Tudo leva a crer que pode ser esse time, mas a gente não sabe de muita coisa, até porque o Vasco pouco treinou para esse jogo contra o Bahia. E aí, torcedor, gostou dessa escalação? Eu acho que você não gostou. E por isso, em relação a essa crítica que eu tenho certeza que você já começa a fazer do técnico Ramon Menezes, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa situação. Como está o técnico Ramon Menezes no cargo dele? Será que está tranquilo? Será que já começa a balançar? A gente vai abordar esse assunto aqui dentro desse Bom Dia Gigante. Fique ligado! Já o time sub-20 do Vasco está classificado para as semifinais da Taça Guanabara aqui no Campeonato Carioca. Detalhe, é o único clube grande do Rio que está nessa fase, os outros 3 foram eliminados. O Vasco venceu a Cabofriense por 3-1 e agora vai encarar o Bangu na quinta-feira, 3 horas da tarde, novamente no estádio Nivaldo Pereira, lá em Nova Iguaçu. Para essa partida contra a Cabofriense que o time venceu ontem por 3-1, você vai conferir agora os 3 gols do Vasco. O primeiro gol, um golaço, um gol espetacular do atacante Marcos Dias, um cruzamento da direita, ele matou e fez uma bicicleta espetacular, golaço, 1-0 Vasco, como você está vendo aí, a comemoração do time nesse golaço do Marcos Dias. E o Marcos Dias, camisa 9 do Sub-20, também fez o segundo, mostrando muito oportunismo, posicionamento de centroavante, recebeu a bola ali na pequena área e colocou no cantinho do goleiro da Cabofriense para fazer Vasco 2-0, como você está vendo aí na sua tela. E no terceiro gol do Vasco, uma jogada espetacular novamente pela direita, agora pelo Arthur. O Arthur fez uma jogada individual, entrou na área, quando o goleiro saiu, ele deu essa cavadinha por cima do goleiro e completou, mas antes da bola entrar, o zagueirão Menezes foi lá e completou para o fundo do barbante, fazendo Vasco 3-0, mas depois a Cabofriense ainda descontou com um pênalti, mas mesmo assim não deu. Vasco 3, Cabofriense 1, o Vasco classificado para a semifinal da competição, onde vai encarar, como eu disse, o Bangu 3 horas da tarde com transmissão da Vasco TV. Engraçado, na quinta-feira esse jogo contra o Bangu, mas na quarta-feira, um dia antes, o Vasco estreia na Copa do Brasil Sub-20 contra o Trem do Amapá, também no Nivaldo Pereira, às 3 horas da tarde, mas essa transmissão será pela plataforma Maicujo pela internet.
E por falar na base do Vasco, duas joias da base estão treinando com a seleção brasileira profissional na Granja Comari, em Teresópolis. E eu não tô nem falando de Felipe Coutinho, Douglas Luiz, nem o Alan. São dois jovens jogadores que ainda estão no Vasco, isso mesmo. O atacante Figueiredo e o lateral esquerdo Riquelme estão fazendo parte da preparação do Brasil para a estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. E eles estão ali em período de teste, ali ajudando a seleção brasileira nos treinamentos. Esses dois jogadores aproveitaram os treinamentos de ontem e também fizeram fotos com o craque Neymar. Você está vendo aí na tela, o Figueiredo tirou foto com o Neymar no vestiário e o Riquelme também postou essa foto cobrando uma falta ao lado do craque brasileiro. Pelo menos tomara que eles voltem pro Vasco e sejam melhor aproveitados, porque até agora não tiveram oportunidade no time profissional em jogos oficiais. E agora, como prometido, vamos falar sobre a situação do técnico Ramon Menezes. Depois de um início surpreendente no Campeonato Brasileiro, 3 jogos, 3 vitórias, liderança do campeonato, brincadeiras com ramonismo, agora a situação é bem diferente. O time do Vasco não vence há 5 partidas, vem com maus resultados e olha, uma eliminação na Copa do Brasil, tropeços contra times do Z4 e principalmente essa última goleada sofrida pelo Atlético Mineiro por 4-1 em Belo Horizonte. A torcida foi nas redes sociais criticar muito o treinador e até pedir sua demissão. Mas será que já é hora de fazer mudança na comissão técnica do Vasco? Para essa pergunta, eu convoco aqui nesse Bom Dia Gigante 4 comentaristas que acompanham muito o futebol do Rio de Janeiro. Para começar, vou trazer aqui a palavra de Francisco Aiello da Rádio Globo, o nosso Leonardo Baran da TV Bandeirantes, além de Eusébio Rezende, narrador do Sport TV, e o comentarista e ex-jogador do Vasco, Del Aranha, da Super Rádio Tupi. Você confere agora a opinião dos 4 analistas sobre a situação de Ramon Menezes. Olha, diferentemente de alguns times, eu vejo um padrão de jogo no Vasco, sob o comando do Ramon Menezes. Eu acho que o que falta ao Vasco é qualidade de elenco. Acho que está provado isso, os últimos jogos mostraram muito isso, sobretudo quando, por exemplo, o Benítez não pode jogar, ou o Benítez é deixado de fora de um jogo. Quando ele joga, o Vasco é um. Quando ele não joga, o Vasco é outro e bem pior. Então, acho que o trabalho do Ramon não é para ser contestado. Acho até com uma insanidade se imaginar uma possibilidade de demissão do Ramon por causa dessa sequência aí ruim de resultados. O que o Vasco precisa é qualificar o elenco, é entregar o Ramon melhores jogadores para que ele consiga fazer esse time fluir de uma maneira melhor na competição. Bom dia para você, Emerson. Estou muito à vontade para falar sobre este tema, porque quando o Vasco anunciou naquela oportunidade a contratação do Ramon, eu na hora torci o nariz, por entender que naquele momento, como hoje, o Vasco precisa de um técnico experiente, de um técnico tarimbado, porque dentro de campo o Vasco não possui um elenco tecnicamente bom. O Vasco não tem dentro de campo jogadores que possam resolver o problema. Para resolver, o Vasco precisa de uma tática, de variação, de um técnico experiente e não de um treinador que esteja aprendendo com a profissão. O Ramon pode vir a ser um grande treinador? Pode, mas nesse momento o Vasco não serve de colégio. O Vasco não serve de aprendizado. O Vasco precisa de um técnico pronto para resolver ou tentar resolver o problema do time. Tá bom, Emerson? Bom, amigos, eu acho que o trabalho do Ramon Menezes até agora no Vasco pode ser considerado muito bom. Pelo elenco que ele tem, pelo material humano que ele tem, o trabalho dele é excelente. Um resultado como o desse fim de semana contra um time como o Atlético Mineiro, líder do campeonato, que joga um futebol envolvente, objetivo, para frente, e que vem conquistando os pontos dessa forma, era um resultado esperado. Não dá para sair de peito aberto contra uma equipe que está entrosada, que tem um investimento maior como a do Atlético Mineiro. Eu acho que o Ramon não está balançando. Pelo menos por enquanto, nesse momento que eu estou gravando para vocês. Eu acho que daqui para frente, aí sim, se o Vasco começar a cair muito na tabela e ficar muito perto da zona de rebaixamento,
e não conseguir somar pontos, pelo menos nas próximas 5 rodadas, que tem jogos difíceis, aí sim a situação dele começa a balançar. Mas acho que nesse momento ainda não. Fala, meu parceiro, tudo certinho, compadre? Olha aí, meu amigo, eu vou falar do Ramon nesse momento e dizer se a situação dele já corre risco. Pelo amor de Deus, para mim seria uma aberração, cara. Até porque o Ramon assume o Vasco numa situação de muita dificuldade. Tudo bem, a gente sabe que no futebol brasileiro, isso aí, o normal é isso. Perdeu 3, está fora, né? Mas seria uma incoerência muito grande. Eu não acredito nisso, até porque o Zé Luiz Moreira, vice de futebol, é um cara que tem uma consciência maior, né? Não, seria uma aberração você querer cobrar do Ramon agora resultado num time que tem dificuldade em conseguir jogadores. Jogadores de categoria, jogadores para entrar para ser titular na equipe, o Vasco não tem grana para contratar. Então, eu acho que 18 pontos, Vasco nessa situação hoje, ocupando uma posição com um jogo a menos. Vamos lembrar que o Vasco tem um jogo a menos com o Palmeiras. Então, em posição de meio de tabela, esse é o verdadeiro campeonato do Vasco. Acho que se ele conseguir aí ficar no meio da tabela, é certo ficar longe da zona de rebaixamento, a possibilidade de uma conquista aí numa pré-Libertadores, seria uma vitória monumental. Não, se isso está acontecendo, pode ter certeza de que eu sou radicalmente contra, tá? Então, acho que o trabalho do Ramon é satisfatório, aliás, não é satisfatório, é muito bom para as peças que tem, e com muita dificuldade eu acho que ele chegou aí com 18 pontos. É digno da gente aplaudir, bater palmas e não fazer nenhum tipo de cobrança. Show se a diretoria do Vasco está pensando já em substituir o Ramon. Seria uma tremenda bola fora, compadre. E aí, torcedor, o que achou da opinião dos 4 analistas? E você, o que acha da situação do técnico Ramon Menezes? Já está balançando? Já seria a hora de fazer uma mudança? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo e depois a gente vai trocar uma ideia sobre essa situação do técnico Ramon Menezes. Será que é cedo? Será que já pode mudar? Eu quero saber a sua opinião. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já, com loja virtual para atender você também. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. A Vasco TV alcançou uma marca muito importante, 900 mil inscritos e olha, parabéns torcedor do Vasco por mais uma vez abraçar essa ideia e ajudar o Clube de Regatas Vasco da Gama. A CBF divulgou ontem a arbitragem para os jogos. Vasco e Bahia vai ter a arbitragem desse cara aí, ó, Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, ele que é conhecido como Van Diesel. E no VAR, esse outro aí, ó, Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás, esse cara vai estar no VAR. E por falar em VAR, o portal ge.com fez um levantamento no Campeonato Brasileiro das ações do VAR, os times mais beneficiados e mais prejudicados em relação ao VAR. E olha, você tem apenas uma chance. Qual foi o time mais prejudicado e qual foi o time mais beneficiado com o VAR? Eu tenho certeza que você vai acertar. É isso mesmo. O mais prejudicado, como você está vendo aí na tela, é o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E o mais beneficiado? O nosso rival de sábado. Curioso, né? Mas vida que segue. Vambora, segue o Bom Dia Gigante. E agora vamos falar sobre reforços.
Ontem o portal UOL trouxe em primeira mão a informação de que o Vasco estaria acertando a contratação desse cara aqui, ó. Patrick, 21 anos, jogador do Grêmio que viria por empréstimo. O curioso é que o empresário do Patrick é Ulisses Jorge. Lembra dele? Então, ele é daquela confusão que foi da renovação de contrato do Meia Juninho. Ele brigava com outro empresário e demoraram muito para fazer a renovação com o Vasco desse jogador. Mesmo com toda essa confusão, o Vasco está negociando com o empresário o empréstimo desse jogador Patrick junto ao Grêmio. Agora eu te pergunto, quem é Patrick? Você conhece? Eu não conheço, mas para saber um pouco mais sobre esse jogador, eu vou trazer aqui nesse Bom Dia Gigante o companheiro César Fabres, lá da Rádio Grenal do Rio Grande do Sul, que vai falar um pouquinho sobre esse jogador e vai praticamente confirmar a negociação entre Grêmio e Vasco para Patrick atuar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Confere só. Fala pessoal, vou falar do Patrick para vocês, que é um jogador de 21 anos, que perdeu um pouco de espaço no Grêmio aí pelo crescimento de outros jovens, que já foi emprestado para o Criciúma, mas que tem qualidade, tem habilidade, principalmente do meio para frente, pelo lado direito. É um jogador de armação, então acredito que vai ser muito útil sim para o Vasco da Gama. No Grêmio não vinha tendo, conforme falei, muitas oportunidades, mas é um atleta de muita dedicação, muito desempenho. Tem habilidade com velocidade. É um atleta que acaba sempre chamou atenção na base, sempre por mesclar habilidade com velocidade, já que hoje no futebol intenso se pede muito isso do atleta. O Grêmio teve a oportunidade de vender ele para o mercado português. Por último, o mercado francês também teve interesse, mas o Grêmio optou aí por prorrogar o tempo de contrato e depois emprestar ele para pegar um pouco mais de rodagem. Fez isso com o Criciúma, uma certa oportunidade, ele acabou pegando um pouco de rodagem e voltou para ficar à disposição. O técnico Renato utilizou ele principalmente na final da Recopa, ou a Recopa Gaúcha, né, um jogo apenas, acabou usando, um jogo que foi 1-1, e o Grêmio perdeu nos pênaltis para o Pelotas. Então é o jogo que mais chamou a atenção para o torcedor, ele como armador, sempre pensando na armação, sempre povoando o meio-campo, caindo para o lado direito. Então essas informações aí que eu posso passar para os amigos do Vasco da Gama. Beleza? Tamo junto, pessoal. E sobre Antônio Valência, será que o Vasco vai mesmo contratar esse equatoriano de 35 anos? Ontem no Bom Dia Gigante, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias trouxe a informação em primeira mão de que a proposta do Vasco foi baixa. E aí, será que melou? Então o Flávio Dias volta nesse Bom Dia Gigante para explicar a real situação de Antônio Valência e Vasco. Será que essa negociação vai para frente? Conta pra gente, Flávio. Bom dia. Bom dia, amigo Emerson Rocha. Um bom dia a todos vocês ligados no Bom Dia Gigante, aqui no canal Atenção Vascaínos. A situação, você me pergunta, do Valência, é uma situação que está caminhando, mas caminhando a passos de tartaruga. Nós, na verdade, aqui, em momento nenhum, dissemos que o jogador já estava acertado com o Vasco. Quem deu isso não estava por dentro do assunto. Valência, na verdade, foi escolhido diante de dois oferecimentos, o dele e de Jefferson Monteiro, atacante também da seleção do Equador, dos melhores amigos de Valência. O Vasco analisou os dois, Monteiro era um jogador que se lesionava demais e o Vasco não se interessou. E se interessou pelo Antônio Valência, porque precisa de um jogador para a direita, é um jogador experiente e que viria, a princípio, por uma condição que se daria para pagar. Do lado de Antônio Valência, a mesma coisa. Quer jogar, sabe que o Brasil é uma ótima liga, mas também reconhece que aqui não se paga tão bem como, por exemplo, em alguns lugares onde ele jogou. O que acontece é o seguinte: Valência recebeu uma proposta do Vasco. E essa proposta do Vasco não foi considerada pelo staff do jogador boa, foi uma proposta baixa. O jogador sabe que os clubes brasileiros em geral, os clubes do mundo, mudaram muito as suas filosofias, tendo que fazer negócios através de vendas, de empréstimo, e saberia que a proposta não era tão alta, muito pelo contrário. Mas também se achou a proposta muito baixa, muito. E, de alguma forma, o Valência vai esperar. Ontem mesmo já reativaram os contatos, o Vasco está em Belo Horizonte, e em cima desses contatos aí vai se pensar
o que se pode fazer de fato novo. Melhorar um pouco mais a proposta, enxugar um pouquinho mais, mostrar o plano para o atleta, esperar de repente até quinta-feira, dia do pós-jogo, de repente o Vasco consegue um bom resultado e aí fica mais tranquilo para se discutir isso. Pode ser, seja uma alternativa razoável para que Antônio Valência possa fechar. Mas nesse momento, Emerson, a situação é exatamente essa. Vai se esperar o Vasco fazer uma nova proposta. Já se colocou o Vasco através dos seus empresários que a proposta inicial não agradou e agora é pensar num possível desfecho positivo. Mas precisa mexer o bolso, gente. Também trazer um jogador desse porte, dessa monta, que durante 10 anos foi capitão do Manchester United, jogou em altíssimo nível e também jogador de Copa do Mundo, não vem aqui para ganhar 40, 50 mil reais. Tem que se pensar um pouquinho mais. E estou dizendo aqui 40, 50 mil reais hipoteticamente, porque não sei quanto o Vasco ofereceu. Só sei que foi bem abaixo daquilo que Valência realmente pretende, ou pelo menos acha justo, para vir jogar no Brasil e jogar no Vasco. Valeu, Emerson. Grande abraço a todos vocês, um abraço a todos ligados no canal Atenção Vascaínos aqui no Bom Dia Gigante. Tchau, turma. E aí, torcedor, te pergunto novamente, o que você acha dessas contratações do Vasco? Patrick, eterna promessa do Grêmio, 21 anos, meia. Antônio Valência, experiente equatoriano que passou mais de 10 anos no futebol da Inglaterra. Eu quero saber de você, o que você acha dessas duas contratações? Coloca aqui embaixo o seu comentário pra gente trocar uma ideia. E eu peço pra você, gostou desse Bom Dia? Dá o like, esse like é muito importante. E você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. E siga a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá muita notícia por lá. Tem também o nosso clube de membros que você pode participar, é só clicar aqui embaixo e ser membro do canal e também procurar a gente no nosso segundo canal, o AV+. Vai ter muita coisa bacana lá no AV+, e eu conto com a sua presença, já somos quase 30 mil inscritos e eu conto também com a sua participação lá no canal AV+. E para fechar esse Bom Dia Gigante, como prometido, eu sei que você tá nervoso, tá preocupado com o Vasco, mas um presente para você. O vascaíno, guitarrista de Niterói, meu amigo Leandro Carvalho, preparou um vídeo especial para fechar esse Bom Dia Gigante, para deixar você um pouco mais tranquilo, um pouco mais animado, porque o Vasco ainda é o maior clube do mundo. Uma ótima terça-feira para vocês. Mais tarde tem Avenews com Flávio Dias aqui no canal Atenção Vascaínos. Boa terça, fica com o presente aí, porque tá muito bacana. Valeu, galera, fui! Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.